Olá, irmãos e irmãs, Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Nós, nos dois últimos vídeos, falamos de um viajante que entra à mente das pessoas e parece que as coloca entorpecidas, desligadas das consequências de receber, de alimentar e de traduzir em ações as sugestões desse viajante que nada mais é do que Satanás, invadindo mentes de pessoas boas, em lugares bons, e as tirando da razão a ponto de, no primeiro caso, que a palavra, a Escritura leu, né, quando Natã, ao visitar Davi, ele figura com a palavra um viajante, esse espírito que entrou na mente de Davi. Um homem que já tinha mulheres, um homem que, se quisesse outras, Deus o permitiria tê-las da forma legítima. Mas ele rouba, ele toma uma. Depois, esse mesmo viajante, esse mesmo espírito, toma a mente de um soldado que vem sendo amparado com vitórias em todas as batalhas, que tem as suas vestimentas preservadas por Deus, porque Israel anda 40 anos no deserto e não tem as roupas envelhecidas, sapatos, não tem dores, não tem nada. Eles tinham essa graça de Deus. Então é um homem que não precisava de uma capa a mais. E era um homem também que não precisava de o valor de uma cunha de ouro. Que tamanho seria isso? Mas ele pega assim mesmo. Agora, pega para quê? Por quê? O que isso te acrescenta? Nada, nada. Nos dois casos, nós vimos, na verdade, o quanto aquilo tirou. E por quanto tempo? No caso de Davi, por tempo, e no caso de Acã, para sempre. Ele não teve nem tempo, assim como a sua família. Ele foi apedrejado, queimado, tudo que ele havia conquistado acabou ali. Aí a capa queimou junto com ele, o ouro queimou com ele, a prata queimou com ele, os filhos queimou com ele, perdeu-se tudo. Agora, nós podíamos chamar então estes nossos três personagens, Davi, Acã e agora Amã, de anfitriões de um viajante indesejado, mas mesmo assim, bem recebido. Qualquer pessoa de sã consciência não deseja que Satanás visite a sua mente, não deseja que Satanás se estabeleça em seu coração, mas recebe, ainda que não desejando. Eu quero ler no livro de Esther, no capítulo 3, um pouco da história de Amã, um homem que foi engrandecido pelo rei, fez boas coisas pelo reino, defendia seu povo. Então diz no verso 1 assim: depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e o pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. Ora, olha para a posição desse homem. Esse homem foi elevado acima de todo mundo que estava com ele. O que mais que esse homem quer? Imagina comigo, medita comigo sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos
e a soberba da vida, para ver se nós não conseguimos enquadrar esses três anfitriões aqui. Por que essa carne te governou, Davi? Por que os seus olhos te governaram, Acã? E por que essa soberba governa agora Amã? E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante ele, porque assim tinham ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazer deles o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivãos do rei, no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei e aos governadores que havia sobre cada província, e os líderes de cada povo, e a cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo sua língua, em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se cartas por intermédio dos correios e todas as províncias do rei para que destruíssem, matassem, fizessem perecer a todos os judeus, desde o jovem até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que se saqueassem os seus bens. Um homem que está em cima de todos os outros, por causa de olha a soberba, que não se inclinou, ele então deseja matar todo o povo daquele que não se inclina. Irmãos, olha para onde determinadas contendas entre duas pessoas levam famílias, levam descendências, levam empresas, levam igrejas, por causa de uma contenda. Por que não se resolve? Por que não se assenta? Por que as pessoas não usam o poder que têm, a autoridade que têm, para se assentar com um desafeto? Por que não dialogar? Por que não conversar? Por que não entender o outro? O que está acontecendo aí, fulano de tal, por que você me rejeita? A Bíblia Sagrada nos manda, se nosso irmão tiver algo contra nós irmos a ele, procurar acertar aquela coisa. Não, até se eu fosse alguém menor do que ele, eu iria acertar, mas como eu sou maior, eu vou mandar matar ele, matar o povo dele, matar a descendência toda. Lá no capítulo 5, Amã vem contar os seus feitos para sua família. Então nós lemos no verso 11, depois, você, pai, mãe, tira um tempo aqui, depois que nós terminarmos as chaves do Evangelho, a gente toma muito pouco tempo aqui, 20 minutos, um pouquinho mais, menos de 20, mas para abrir um pouco a possibilidade de vocês meditarem depois, de continuarem a leitura, eu sugiro que vocês leiam o livro de Esté para entender a história nos seus pormenores. Mas, no verso 11 do capítulo 5, diz assim: contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. E disse mais Amã: tampouco a rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao seu banquete que tinha preparado. O problema é que ele não sabia que essa rainha também era do povo que ele estava tentando matar. E já tinha mandado cartas, né? E aí, mas ele se achou o melhor dos melhores. A rainha convidou para um banquete só ele e o rei. Tampouco a rainha Esté a ninguém fez vir com o rei ao banquete que ela tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz
enquanto eu não vir o judeu Mardoqueu assentado, enquanto eu vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Puxa, eu tenho tudo, mas enquanto aquela pessoa ali não tiver eliminada, eu não fico bem. Rapaz, tem alguém dentro da sua mente aí te governando e você não está percebendo. Que viajante é esse? Por que alimentar esse tipo de coisa? Por que esse tipo de sentimento tem tanto alimento na sua vida? Então lhe disseram, Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos, faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu. Percebe-se que o viajante já atingiu o resto das pessoas ao redor dele. Percebe que determinados sentimentos que às vezes você tem, você consegue compartilhar com os seus amigos, com a sua esposa, com os filhos. Gente, que loucura é essa de nós compartilharmos sentimentos mórbidos com as pessoas ao nosso redor? Mas que loucura é essa também das pessoas receberem inimigos de outros? Se você tem que ter inimigo, que seja seus próprios, não de alguém. É bom que não tenha nenhum, mas se você vai ter um inimigo, que seja por uma causa sua, por uma desavença, um problema seu. Não, é por causa do problema do outro. Ei, por que você entrou nesse problema aí? Porque o Mardoqueu tem um sentimento, porque o Amã tem um sentimento muito ruim pelo Mardoqueu. Que homem é aquele Mardoqueu? Você teve algum problema com ele? Não. Mas eu vou dar um conselho para ele. O viajante atingiu sua mente, né? Qual que é o seu conselho? Faz uma forca de 50 côvados de altura e amanhã diz ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho pareceu bem a Amã, que mandou fazer a forca. As pessoas te dão conselho e você corre para executá-los. O que ele não sabia é que toda aquela trama chegou lá. É que Ester já estava por contar para o rei os intentos dele. O que as pessoas não sabem é que Deus sonda os corações, que a palavra de Deus é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes e que penetra até a divisão das juntas e medulas e que é apta para discernir a intenção dos pensamentos do coração. E Deus traz essas intenções para fora. Lá no capítulo 7 de Ester, no verso 9, diz assim, então disse Arbona, um dos camaneiros que serviam diante do rei, eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei, enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Construiu forca para o inimigo e foi enforcado nela, na própria construção. Por que esse homem não desfrutou dos benefícios que ele tinha com o rei, da confiança, da posição, para beneficiar outras pessoas? Por que as pessoas, quando chegam a posições, ao invés delas usarem daquilo para benefício, para ajudar a outros, para tirar as informações erradas, quantas vezes a gente vê informação errada chegando a um determinado poder e a gente deixa passar? É nosso papel dizer, não é assim. Interceder em benefício de outro, que quem sabe vai ser eliminado. Mas, na sua arrogância, na sua soberba, ele já tinha construído uma forca para eliminar seu inimigo. Quando o rei soube de toda a trama, o rei mandou enforcá-lo na própria forca que ele havia construído. Não precisou gastar ninguém e nem nada para fazer a execução do Amã.
Por quê? Porque a mãe, precipitado demais para eliminar as pessoas, já tinha feito a forca. Eu fico pensando, toda vez que eu leio isso, eu leio essa história, eu tenho um testemunho na minha vida. Há muitos anos atrás, a igreja em Belo Horizonte estava abrindo uma pequena congregação numa cidade próxima aqui. E eu fui lá para aquela loja com alguns irmãos e pela minha profissão, eu sempre trabalhei com forração, né, de estofado, de carpete, de veículos e poltronas e tal. Então foi designado que eu fizesse o púlpito, a plataforma. Eu fiz o púlpito, e eu fiz as madeiras, eu forrei de carpete, eu coloquei taxas douradas nas emendas daquele carpete. E à noite, eu tinha trabalhado então o dia inteiro ali. Quando foi à noite, o nosso pastor chegou lá com um ônibus com a mocidade. E alguém, na verdade, o meu pai perguntou para o pastor Vanderlei. Eu estava lá e um outro irmão, e nós dois tínhamos o costume de fazer períodos de louvores na igreja, em congregações, em cultos nas praças. Aí meu pai perguntou ao pastor Vanderlei, pastor, o senhor quer que o Lei, né, no meu caso, ou o irmão fulano faça o período de louvor? O pastor Vanderlei disse, eu quero que o irmão fulano faça o quê? O pastor mandou que aquele irmão fizesse. E aí meu pai veio e disse, olha, o pastor falou que o irmão vai fazer o louvor, você não vai fazer nada não. Já, tudo bem. O irmão fez o louvor, aconteceu a inauguração, pessoas convidadas vieram, a mocidade da igreja estava toda lá. E naquele dia eu nem subi lá naquela plataforma, naquele púlpito, nem para uma saudação, para nada. Mas, no decorrer dos meses, eu fui designado para aquele lugar lá para fazer evangelismo na rodoviária e levar pregadores para que eles pregassem lá na igreja. Então eu ia para a rodoviária, pregava, cantava. Tinha um irmão que ia comigo, o irmão Agenor, e nós fazíamos ali, ligava um microfone e ele cantava, às vezes, 1 ou 2 hinos, eu pregava ali na rodoviária, nós distribuíamos folhetos para as pessoas ali, convidávamos para o culto mais à tarde. E no culto à tarde eu tinha levado no meu carro um pregador para pregar lá. E assim eu fiz por um bom tempo. Um dia, o pregador que iria pregar lá naquele lugar não foi. Aí me foi dada a incumbência disseram para mim assim, hoje você vai fazer o culto na rodoviária e também vai fazer o culto lá na igreja. Foi a primeira igreja que eu preguei. Eu tinha feito a plataforma há muito tempo atrás e muitas pessoas tinham subido lá primeiro do que eu. E eu não reclamei o direito de usar aquela plataforma no dia da inauguração. Eu preguei naquela plataforma os meus primeiros meses de ministério como pregador. E aquele irmão que subiu no dia da inauguração nunca mais foi lá, nunca mais subiu. Não estou diminuindo aquele irmão. Aquele irmão não teve um ministério, não foi adiante, é um bom irmão na igreja hoje, um amigo, mas ali eu comecei minha jornada rumo ao ministério. Hoje eu estou no púlpito da igreja. O irmão está na igreja, eu estou no púlpito. Mas olhe para as duas construções. Um constrói uma forca e é enforcado nela. O outro constrói uma plataforma, um constrói uma forca para outro, né? O outro constrói uma plataforma para outro.
E é naquela plataforma que Deus inicia seu ministério, colocando aqui uma experiência minha, pessoal, mas que eu creio que cabe a todos nós. Cuidado com o que nós construímos e com a soberba da nossa posição. Mas foi eu que fiz. Quem sabe eu tivesse subido só aquela vez e nunca mais. Demorei muito tempo indo em todos aqueles cultos, levando alguém no meu carro para subir ali. Eu estou colocando subir ali só para nós fazermos, porque como o viajante aqui é figurativo, subir é figurativo, a plataforma é figurativa, a forca também é figurativa, mas para nós entendermos isso, cuidar dos nossos sentimentos e o que nós fazemos depois daquilo. Como eu comecei lá no nosso primeiro 3 vídeos atrás, você vai ver isso. Sacrifique seus pensamentos, sacrifique suas palavras, sacrifique suas ações. Não deixe isso chegar a tornarem ações que vão se voltar contra você. Por causa da concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, a soberba da vida, às vezes nós alimentamos um viajante que vai acabar com a nossa vida. Esses 3 homens alimentaram dentro da sua mente um desejo carnal por uma mulher, não morreu, mas teve a espada na sua casa o resto da sua vida. O outro alimentou o desejo, ele viu um ganho fácil, ele perdeu tudo que tinha ganhado e perdeu sua própria vida junto com a sua família. E o outro, aquela soberba, aquele impulso, aquele mal, aquela inveja, aquela coisa de eu não consigo ficar feliz. Rapaz, você está indo para o banquete do rei e vai infeliz. Eu não consigo ficar feliz enquanto eu vir aquele homem assentado na porta do rei. Rapaz, o homem está sentado na porta do rei, você está dentro do palácio do rei. Que loucura é essa? Mas que soberba é essa? Que inveja é essa? Inveja de quem tem menos do que você, ou inveja de quem tem nada. Leiam o livro de Esther e você vai ver a consequência desse tipo de sentimento. Fica aqui a nossa palavra, e eu não estou falando só para você, não. Estou falando comigo também. Todos nós precisamos cuidar, porque você não sabe que hora esse viajante bate à sua porta. Abriu, ele entrou. Olha, os resultados são catastróficos. Que Deus te abençoe, que você blinde, ou que nós todos blindemos as nossas vidas quanto à presença desse viajante, Satanás, e que ele não tenha liberdade nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas ações, e que nós não soframos as consequências da liberdade que ele alcança. Mas que o Espírito Santo seja suficiente nas nossas vidas para nós rechaçarmos assim que ele chega. Deus te abençoe e até nosso próximo vídeo, se Deus quiser.